Graças a Deus. Louvamos ao nome do Senhor por este privilégio, esta oportunidade em que nós falaremos mais uma vez sobre a humildade e a simplicidade. Nós oraremos para que Deus nos dê graça e possamos viver essa humildade, essa simplicidade. Que estes propósitos da oração têm vindo do coração de Deus e não do meu propósito, dos meus anseios, não usando as minhas limitações para provocar então ensejos e propósito para levar você a orar quando a necessidade sua não é a minha e vice-versa. Então eu agradeço a Deus porque nós estamos no caminho certo e você está com certeza sendo abençoada nesses propósitos. Ore com convicção, obedeça por necessidade, ame por prazer, doe-se por paixão e seja santo por causa do sonho do arrebatamento e da salvação. Tá bom? Então, eu quero hoje citar o exemplo dos exemplos que quando eu leio essa passagem bíblica para você, muitas vezes eu sempre lembro da minha filha, porque eu só tenho uma filha, assim, de sangue, né? De sangue é só ela e eu sou muito apegado e a gente tem uma comunhão muito grande, eu percebo as dificuldades da Alissa sem que ela fale, eu olho no olhinho dela, eu já sei, pelo tom de voz eu já sei, mesmo que eu não fale com ela, Deus me acorda de madrugada, 5 da manhã, disse: meu filho, sua filha está precisando disso e disso. Então, é uma ligação muito grande, né? E talvez porque eu vivo sozinho, então essa distância fez com que a minha filha se tornasse um ombro amigo, um apoio para a minha vida. Porque ela nunca disse não para mim. Ela nunca disse não. Então, olha o que eu vou lhe pregar. Então, diz aqui o texto, do capítulo 11, eu vou explicar, para ser rápido a gente orar. Então, Jefté, na época dos juízes, no capítulo de número 11, ele é oriundo, ele é filho de um homem muito importante. E esse homem, rico e poderoso, vai ter uma relação com uma mulher que é prostituta. E essa prostituta dá um filho. Surpreende a esse homem. E esse homem, Gileadita, ele está em apuros, porque ele tem uma esposa. Então, ele é obrigado a criar esse filho, até que a esposa original tenha os seus filhos. E eles crescem e expulsam Jefté. Expulsam Jefté. Ele vai embora magoado, entristecido. Expulsaram, dizem: você não terá herança com meu pai. Você é filho de uma prostituta. Você imagina que discriminação, que maldade, que crueldade fizeram com ele. Ele foi embora. Anos longe, afastado do pai. O pai não fez nada para resgatar isso. O pai foi omisso. Com certeza a sua mulher repudiava ele por ser filho de uma prostituta, como era o caso de Agar, Sara, Abraão, Ismael, Isaac. Mesmo problema, isso aqui mais grave. Mas aí os amonitas resolvem invadir Israel. E quando resolvem invadir Israel, esses filhos metidos a bonzão, discriminador e que humilharam ele, não são bons na espada. São tudo nego frouxo, porque o pai era rico. E sempre filho de rico, não são todos, mas sempre filho de rico tem problema. Porque eles têm tudo na mão, eles não precisam passar vassoura em casa, capinar, eles não têm que empurrar um carro velho, porque eles são em carro novo, eles não precisam
nem abrir porta para esperar subir no ônibus, porque só vão para a escola no carro pessoal ou numa van que a mãe e o pai contratam, enfim, tudo para eles é mais fácil. Então são geralmente pessoas despreparadas para o mundão. Pode ser fortes fisicamente, mas dentro deles são os mais fracos. Eu tenho essa experiência ao longo dos anos. São tudo fraco e frouxo. O cara pode ter 2 braços desses, mas ele não aguenta a briga com um cara da comunidade que tem o braço mais fino, mas o cara morde a orelha. Já entra no dente, que o cara é mais corajoso. Filho de rico, ele tem que ir na bala ou chamar a segurança, porque no pau ele corre. Primeiro porque ele tem medo de morrer, porque ele tem muita coisa a perder. O pobre não tem nada a perder, vai para cima, vai pro pau. A cadeia é quase igual aonde ele mora, muitas das vezes. Então, meus amados irmãos, isso não estou generalizando, dando uma ideia para você. Então, esses filhos aqui não são capazes. E ninguém em Israel é capaz. Aí lembraram de Jefité, que a Bíblia diz que Jefité era valoroso, bom de batalha, bom de espada, valente. Aí eles chamam ele. E disse: Jefité, os amonitas estão vindo contra nós. E nós resolvemos mandar te buscar e pedir a você, se você nos ajudar nessa batalha, para frente, você vai mandar em Israel e terá parte na nossa herança, e nós vamos ser todos submissos a vocês. Jefité ouve aquilo, a vaidade, o ego fala. O que ele faz? Ele diz: eu aceito, se vocês cumprirem isso que estão dizendo aí, eu vou então ajudar vocês. Mas ele não ajudou por amor, ele ajudou por vingança, por vingar esses irmãos. Agora eles vão ver. Agora quem vai mandar aqui em casa sou eu, vou que mandar aqui. Agora eles vão comer o pão que o diabo amassou. Faltou humildade nele. Mas olha onde esse texto vai chegar. Aí ele percebe que o inimigo não é brincadeira não, está mais bem armado e mais preparado. E ele não tem pessoas do lado dele à altura, em números e à altura, para guerrear contra o inimigo. Aí ele vai fazer um voto a Deus, no verso de número 30 do capítulo 11. Ele disse: Deus, eu faço um voto ao Senhor. Se o Senhor me fizer eu vencer esses inimigos e me fazer voltar em paz para minha casa, porque ele mora bem distante da onde estava Israel, bem distante. Então ele disse: eu vou voltar para minha casa, em paz com a minha família, para buscar evidentemente a família agora para morar em Israel e ser o juiz, o manda-chuva, o presidente de tudo. Se o senhor fizer isso, o que eu vou fazer? A primeira pessoa que sair da minha porta, da minha casa, e que sair ao meu encontro, voltando eu da batalha contra os filhos de Amon, eu oferecerei em holocausto a ti. A Bíblia diz, no verso seguinte, que Jefité teve muita vitória. Não diz que Deus respondeu a ele. Deus não falou com ele. Ele pode ter imaginado que a vitória foi dada, mas Deus não precisa que eu faça um voto, porque a batalha é de Deus. Eu não faço o voto, Deus, se o Senhor me fizer vencer os islâmicos que vão me atacar em Malau, ou vão me atacar lá em Moçambique, agora 90% é islâmico, está cheio de radical, vão me atacar lá na Índia. Eu nunca mais vou crescer, vou rapar minha cabeça e vou ficar careca o resto da minha vida. Deus não precisa disso. Muitas pessoas fazem votos de tolos e estúpidos, achando que Deus precisa do nosso voto. Seria muito mais bonito dizer: Deus, eu vou te servir com amor, com integridade, eu vou te amar, e o holocausto será eu mesmo. Mas ele disse: não, quem sair da minha casa, quer dizer, ele transfere a responsabilidade para alguém. Só que quem vai sair da casa dele é a única filha que ele tem. Ele não tem filho nem filha. Diz o texto, no verso de número 34, sai a filha. Quando sai a filha, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, e lamenta e chora terrivelmente. E ele disse: ó minha filha, meu coração está abatido, verso 35, porque eu fiz um voto a Deus.
Eu abri a minha boca ao Senhor e não posso tornar atrás. Deus não queria a filha dele. Como um pai teve coragem de oferecer a sua filha por causa do seu orgulho? E se eu dissesse assim: Deus, se o Senhor me fizer vencer todos aqueles que me rejeitam, que me apedrejam o ministério, eu ofereço a liça ao Senhor. Que direito eu tenho? Que egoísmo. Por que eu não ofereço a mim, mas dar a minha filha? Colocar a minha filha no meu rolo, na minha ausência de humildade. E a Bíblia diz que a filha disse, olha que lindo. Esse aqui que muitas vezes me faz chorar, porque eu lembro da minha filha e ela disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme o que tu prometestes, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon, e também os seus irmãos, os meus tios que nos rejeitaram. Disse mais a seu pai: eu só peço-lhe uma coisa, papai. O que, minha filha? Deixa-me por 2 meses, que eu desça pelos montes, que eu vá para o deserto e chore a minha virgindade. Ela sonhava em ter uma família, ela sonhava em casar. E a Bíblia diz que ela vai, e passados 2 meses, ela volta e nunca mais conheceu um homem. A ausência de humildade e simplicidade. Humildade, porque era a oportunidade de diante de Deus se humilhar. A humildade que faltou diante dos irmãos, que por estupidez o rejeitaram no passado. E a simplicidade. Aonde faltou a simplicidade? A simples vitória não era satisfatória para ele. Ele queria uma vitória com vingança. Ele não queria uma vitória simples, ele queria ser coroado, aplaudido. Ele podia ter rejeitado tudo isso e dito: não, eu vou lutar por vocês, porque vocês, embora me rejeitarem, meu sangue, é filho do mesmo pai, embora minha mãe foi uma prostituta. Olha o que esse cara faz com a casa dele. Quantas pessoas têm destruído seus filhos. Quantas mães e pais têm destruído seus filhos porque fazem votos com Deus e não cumprem. Está sofrendo a filha, não se converte direito, o filho não se converte, o marido não se converte, a esposa não se converte, os pais têm problema, e a pessoa tem um problema, um vazio que nunca sai de dentro dela. Quantas pessoas, por isso que eu digo, não faça voto de tolo, mas também não deixa de fazer voto, porque quem não faz voto é covarde. Mas faça voto coerente, que implica apenas a sua vida. Não coloca ninguém no seu voto, não. Coloca somente a sua vida e cumpra. Porque se Deus te abençoa sem voto, imagina com voto. Então, meus amados irmãos, eu termino para orar. Sem nome. Eu louvo a Deus por ela, porque ela foi humilde e simples. Humilde porque disse: papai, o senhor fez esse compromisso. Não chore por mim, não fique abatido. Eu me entrego. Aquilo que o senhor assumiu, eu abro mão da minha paz, que seria o meu casamento, da minha alegria. Era jovem, devia ter uns 18 anos de idade. Acabou com a vida dela. E a Bíblia diz que então passou a haver um costume no meio de Israel, que sempre na data do mês de setembro choravam todas as mulheres, até hoje. Até hoje. Isso é um costume. Por causa desse fato. Quando uma mulher virgem não consegue casamento, quando a mulher é infeliz no seu relacionamento, lembram sempre desse fato. Então, meus amados irmãos, ela foi simples. Sabe por quê? Não sou humilde e simples, porque ela estava pronta para adaptar a uma vida jamais almejada e sonhada. O resto da vida sozinha, aonde tudo aquilo valia pelo Deus que havia abençoado seu pai.
Que Deus te abençoe. Que você reveja os seus conceitos de humildade e simplicidade. Porque a simplicidade, ela nos faz desapegar das coisas desta terra. Sem simplicidade, ela não ia desapegar dos seus sonhos, desapegar dos seus sonhos. A simplicidade nos ajuda a aceitar a morte com naturalidade. A simplicidade não nos faz apegar às coisas que os olhos almejam. A gente bota limite nos olhos, limite nas emoções. E colocamos Deus ilimitado nas nossas atitudes e ações. Orarei por ti. Quem sabe alguém tem sofrido na tua família, você mesmo, por causa de votos desnecessários, por causa da falta de humildade e simplicidade. Está pagando o preço porque tem sacrificado a sua vida, a sua liberdade com o Espírito Santo, por fazer com o Senhor votos em prol apenas da sua vitória, das suas conquistas. Faça voto para as conquistas de Deus na sua vida, não para as suas conquistas para Deus, porque não precisa. Deixa Ele ser honrado. Faça votos aonde o Senhor é glorificado, do início ao fim. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em que nós, meu Deus, com esse exemplo de Jefté, nós tenhamos fechado esta campanha, este propósito. Mas, meu Deus, eu te agradeço por tudo que eu aprendi, por tudo que eu estou revendo na minha vida como humildade e simplicidade. Ó meu Deus e meu Pai, se tem alguém neste momento em que algum de nós que oramos agora está sofrendo por causa da ausência da nossa humildade e simplicidade dentro da nossa família, a nossa parentela, quem sabe, tem pessoas sofrendo por atitudes que fizemos estúpidas com o Senhor. Liberta as pessoas, liberta a nossa casa de maldição, liberta a nossa casa de todo mal, Senhor, que tenha sido causado pela nossa arrogância, pelo nosso pretensionismo, a nossa prepotência, Senhor, essa vaidade orgulhosa de não aceitar se humilhar, de não aceitar pedir o perdão, de não aceitar, meu Deus, reconhecimento dos erros. Ajuda, Deus e Pai. Coloca sobre todas essas pessoas que estão nesse pacote de oração, que talvez nem lembre mais de mim, nem sabe que o nome delas estão aqui, sendo clamados, apresentados ao Senhor há anos, Pai. Abençoe a elas onde estão, em o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos entender Mateus 11, verso de número 28 a 30. Quando o Senhor disse, aprendei do Senhor, que é humilde e manso de coração. Quando o Senhor chama os oprimidos e cansados ao Senhor, e o Senhor os aliviará. Quando o Senhor disse, meu Senhor, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E o Senhor ministrou para nós a revelação do fardo leve e do jugo suave. Aleluias. O jugo suave, o Senhor não espera de nós um doutorado. Tu não precisa de nós um diploma acadêmico. Você não precisa de nós roupas de gala, uma aparência de príncipe, no caso das mulheres de princesa. O Senhor não espera que as mulheres tenham o pé de Cinderela, nessa ficção hollywoodiana, que os homens tenham, meu Deus, uma aparência de lorde, mas que nós sejamos, meu Pai, aquilo que somos, porque o Senhor nos aceita pela humildade, não pela grandeza que achamos que temos para chegar diante do Senhor. Os convidados para uma grande festa, principalmente, meu Deus, grandes festas, são escolhidos a dedos, e são pessoas nobres quando a família é nobre e rica. Mas na festa do Senhor entra pobre, entra pessoas rejeitadas, discriminadas, que sofrem bullying na vida, porque o Senhor não nos olha pela aparência. O Senhor já disse isso para Samuel, quando ele foi da casa de, meu Deus, de Jessé, ungir o novo rei no lugar de Saul, que seria Davi. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o seu jugo é leve. O mundo nos julga pelo que temos. O mundo nos julga pela nossa capacidade intelectual e produtiva. Mas o Senhor nos julga, meu Deus, pela humildade, pela simplicidade, pelo amor que sentimos ao Senhor.
E esse é o julgamento. Então só julga como pessoas boas e traz para o Senhor, e assim os prospera, e assim derrama as suas bênçãos sobre essas vidas, porque o jugo é suave e o fardo leve, Senhor, porque o Senhor não espera que ninguém chegue ao céu com um livro de contabilidade dizendo quantos prédios compraram, quantas casas alcançaram, quantas nações alcançaram, porque João Batista alcançou nações e alcança pelo seu testemunho depois da morte, 2020 anos depois da morte, porque durante a vida ele nunca saiu de Jerusalém, nunca saiu de lá, nunca foi um missionário em outra cidade, fora de Israel. Então, meu Deus, o seu fardo é leve, porque aquilo que tu tem para nós fazermos, nós conseguiremos fazer, e não levaremos um peso que nós não consigamos carregar. O Senhor é poderoso neste amor incomensurável, que transcende nosso entendimento, que excede nosso entendimento. Ajuda, Deus e Pai, que a partir desta campanha também venhamos melhorar por este aspecto. Agradecemos ao Senhor pela semana passada, em que o tema foi dê mais uma oportunidade. Então, meu Deus, para consolidar, dê mais uma oportunidade, que nós nos tornemos humildes, nos tornemos simples, porque a escolha é nossa. O Senhor pode fazer, meu Pai, que nós sejamos pessoas humildes e simples quando nós decidimos querer e não abrimos mão dos valores éticos e padrões altos do Senhor no mundo celestial. Aí o seu Espírito vem e Ele trabalha em nós. Ele nos convence, Ele vai falando do juízo, do pecado e da justiça, vai nos revelando pela palavra a maneira de conduzir a vida e nos tornar a imagem e semelhança do Senhor, nos tornar exatamente o que o Senhor tem desejado para a nossa vida. Em nome do Senhor, Pai, ajuda-nos, quebra todo laço familiar, de parentela, dos antepassados. Quem sabe, muitos de nós somos filhos de famílias violentas, de pais que resolviam no couro, na bala, no grito, mães que resolveram tudo em casa, no grito, na bala, na intolerância. Quantas mães intolerantes estragaram seus casamentos e filhos pagam o preço hoje, netos pagam o preço por causa de uma maldição hereditária que vem da mãe, que hoje é vó. E o Senhor nos disse em Deuteronômio 5 que vai até a 4ª geração e amaldiçoa quando não há arrependimento, para que aquela geração, aquela posteridade viva debaixo de um karma, mas vai até a 1000 e abençoa quando alguém se arrepende, quando alguém muda, quando alguém reconhece essa humildade, que é saber que somos limitados, que somos, meu Deus, modestos, que precisamos do Senhor, que somos dependentes do Senhor. Então quebra essa maldição, meu Deus, se nós temos carregado um peso, um fardo pesado, por causa dos nossos antepassados, foram idólatras. Tinha na nossa casa novenas com estátuas de gessos, e nós recebemos, Pai, quem sabe, maldição, padrinho, pessoas que têm padrinho e madrinha até hoje, já se converteram e diz que tem padrinho e madrinha, e padrinho e madrinha. E às vezes o padrinho e a madrinha, embora foram na igreja, molharam a cabecinha do bebê, que não podia fazer escolha, dedicaram, quem sabe, a magia negra, a feitiçaria, a macumbaria, para conseguir êxitos na vida. Quem sabe se tornaram ateias e ateus, quem sabe se tornaram praguejadores do Evangelho, quem sabe sempre desprezaram o Evangelho, quem sabe antepassados que falam mal até hoje. É resultado o mal que essas pessoas vivem, porque os seus antepassados, avós, bisavós, tataravós, pais ou mães, etc., tal, padrinhos ou madrinhas que ainda foram considerados, falavam mal do pastor, falavam mal do protestantismo, falavam mal, meu Deus, da reforma protestante, falavam mal, e até hoje isso está impregnado nesta pessoa. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, mas não nos deixe, meu Deus, sermos, meu Pai, carregadores de um peso que nós não lançamos sobre a nossa vida, um juízo que nós não temos culpa.
em si, porque não fomos nós que praticamos o erro. Perdoa-nos, ó Pai, quebra toda a maldição de arrogância, de resolver na violência, de resolver no fecha-cara, não quero mais falar contigo. Pessoas que ficam de mal fácil, pessoas que guardam ódio, rancor e angústia das pessoas, por causa desse antepassado. Homens que batem nos filhos de correia, de madeira, mães que batem nas filhas de chinelo, batem na cara, humilham os filhos, porque os pais humilharam elas. Os pais humilharam esses pais que humilham seus filhos. Falta humildade, nunca pede perdão aos filhos, mesmo quando erram, porque acha que porque é pai e mãe está sempre com razão. E é o que eu sempre digo à minha filha: não faça tudo que papai peça, filha, mas faça tudo o que é certo, conforme a palavra de Deus. Mas muitos pais, a maioria das mães e pais, não fazem isso. Os filhos têm que pedir perdão, os filhos têm que consertar, mas os pais erram e não fazem isso, porque acham que fazendo isso perderão a autoridade em casa. Quebra isso, meu Deus, para que eles não tenham, meu Deus, essa situação de Jefité em casa, para que o espírito de Jefité não haja na vida delas, na vida deles, para que nós não tenhamos filhos, netos frustrados, por pagarem um preço que eles não conseguem pagar. Quantos filhos depressivos, por causa do casamento do pai e da mãe que não deu certo, e viu anos, brigas, palavrões, agressões físicas, e os filhos se tornaram agressivos com as namoradas, se tornaram agressivos com os esposos por causa do pai e da mãe, porque não souberam separar as indiferenças do casal diante dos filhos, fizeram tudo diante das crianças, que pareciam apenas crianças inofensivas, que o pai e a mãe gritou, disse: vai para o quarto, que o assunto é de gente adulto. E os filhos foram humilhados e ficaram atrás da porta ouvindo os escândalos, os maus exemplos. Em nome de Jesus, quantas famílias, Pai, sem simplicidade e humildade, para reconhecer que os filhos serão fruto dos nossos atos, bebem cachaça, bota na mesa das suas casas cervejada e vinho, pau come, Pai, mas não sabe que amanhã a filha que hoje toma um cálice, pode amanhã estar tomando 5 garrafas e ser uma alcoólatra. Pais, meu Deus, que começaram a fumar, e mãe que fuma perto dos filhos e netos e acha que não faz mal. Amanhã o filho pode não gostar de um cigarro porque ele não traz nenhum benefício de deixar a pessoa louca, raia, numa viagem odisseia, e começa a fumar maconha, e começa a usar drogas. Ajude, meu Deus, sara a família, sara essas pessoas, em nome de Jesus, que esse espírito que usou Jefité saia da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e que os nossos filhos não sejam humilhados, não perca os seus sonhos, não perca as suas vocações e a alegria de viver por causa de nós, que por incoerência levamos eles a pagar um preço que eles não, Pai, poderiam estar pagando. Então eu estendo a minha mão e abençoo todas as famílias, eu te abençoo, os seus filhos, os seus netos, abençoo a sua casa, que você lembre desta campanha de oração, a humildade e a simplicidade, porque isso precede a honra diante de Deus. Que você seja uma nova pessoa. Aceite quando você for exortado por um homem de Deus, por uma mulher de Deus. Quando você tiver de voltar atrás, é melhor dar um passo atrás do que 10 passos à frente errado. É muito mais difícil voltar. Cuidado, porque se você avança com seu orgulho, a volta é dolorida. A ida vai no vento do orgulho e da prepotência. Mas se você tiver de voltar, você vai ver quão doloroso é ter que voltar. Quando você foi muito longe, além do que devia, com orgulho, a prepotência, a altivez e a vaidade no foco das coisas desta vida. Tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus, como sacerdote, um profeta da palavra, hoje, por todo sempre. Amém. Convide as pessoas. O link é passado para você, ou copie o link, manda esse link. Não é para Pablo, é para Jesus. Se essa palavra foi boa para você, manda essa oração para centenas de pessoas. Pastor, mas eles não estão nem aí. Insiste mais um pouquinho. Ajude a você e a mim a alcançarmos mais almas.
para serem livres desse espírito de Jefité, que possam ser salvos as suas famílias. Fiquem na paz.